Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje, eu preparei uma passagem aqui, um assunto para a gente discutir. Já colocaram? Pode pôr aqui, irmãos, isso. Esse título, Um Novo Começo com a ressurreição de quem? Do Senhor Jesus. Um novo começo. Pode colocar o texto também? Então, vamos ler esse texto, né? Para nós podermos desenvolver um pensamento dessa realidade que Deus trabalhou desde da morte de Jesus, desde a ressurreição até nós, né? E disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, né? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muito bem. E disse-lhes ainda, assim está escrito, é o versículo mais lá na frente, que ele repetiu essa parte aí. Está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Eu queria vamos ainda complementar mais para poder o assunto se completar. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tá bom. Eu queria colocar como centro dessa fala nossa, desse sermão, irmãos, é a questão da ressurreição de Jesus, que todos nós sabemos que Jesus ressuscitou, todos nós sabemos. Mas eu acredito que muitos de nós dificilmente paramos para analisar os detalhes dessa ressurreição, principalmente o efeito de um Jesus ressuscitado, né? Um Jesus ressuscitado, dando a vida, o fortalecimento, né? E a sua presença na igreja. Então eu queria fazer algumas considerações sobre esse assunto da ressurreição. Nós vamos observar com esses versículos lidos que quando Jesus morreu, parece que para aqueles que tinham conhecimento de Jesus, por ter andado com ele, que já tinham conhecimento mais próximo dele, parece que todos eles, naquele momento, com a morte de Jesus, ficaram com a sua mente obscurecida para compreender aquele acontecimento, porque ninguém esperava que era para acontecer aquilo. Não é que não esperava, não esperava mesmo. Por quê? Porque dentro da consciência de cada um, dos judeus, né, dentro do entendimento deles, não era o Jesus real, o que Jesus realmente era. Apesar de muitas coisas que no decorrer do ministério de Jesus, eles viram e ficaram admirados pelas ações de Jesus. Por exemplo, o mar revolto, né? Depois que o mar obedeceu à voz do Senhor e ficou calmo, o que os discípulos que estavam ali vendo tudo aquilo lá, alguém falou, mas que homem é esse? Até o mar e o vento obedecem? Não ainda tinha enxergado de quem era aquela pessoa. E era Jesus. Mas eles ainda não sabiam. Não conseguiram entender, né? Passou uma outra ocasião, Jesus andando por cima das águas. Aí Pedro, o mais afoito, quando viram que era Jesus, se és tu, eu vou também. Manda que eu vou. Pode vir. Foi. Ficou um tempo flutuando. Mas quando percebeu ventos contrários, começou a afundar e pediu socorro. Mas até nisso ele percebeu
que não se tratava de um homem comum. Por quê? Jesus estava lá, levantou e pôs ele para cima para flutuar de novo. Então, falo para os irmãos que havia, de uma forma geral, uma obscuração muito grande na mente, na questão do entender quem era a pessoa de Jesus Cristo. Até então, era um prejuízo grande, né? Mesmo quando começaram a compreender que ele era o Messias, eles ainda não abraçaram essa realidade como tinha que abraçar. Quer ver uma coisa? Que diz o homem que eu sou? Jesus perguntou. Disseram um monte de nome de homem lá, inclusive homens de Deus, profetas. Falaram, né, Jesus falou, o que vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivos. Aí Jesus carimbou. Quem dissesse, Simão Barjonas? Porque não revelaste o que está diante dos teus olhos, o homem. Mas você revelou, certo? O meu Pai que está no céu. Ficou esclarecido agora quem realmente era Jesus. Mas mesmo assim, depois da declaração, os dias que faltaram para a morte do Senhor, ainda não estava, o entendimento não estava ainda aberto de quem era Jesus. A gente percebe isso, né? A gente percebe isso quando acontece a sua morte, a morte do Senhor. Cada um vai para um lado. Pedro nega. E ficam ali. A única coisa que aconteceu, né? Não, o que aconteceu, não é bem a única coisa, é a coisa mesmo que aconteceu. A mente parece que ficou mais obscurecida. Por quê? Porque tinha dentro de si uma cultura antiga deles, um desejo antigo deles, de eles serem libertos da autoridade do Império Romano. E quando se falava em Messias, para judeu, o Messias é aquela pessoa que vem aqui para libertar Israel das garras do Império Romano. Veja só onde estava o entendimento deles. Não conseguia enxergar o Messias, mesmo com uma declaração de quem ele era, não conseguiram, estavam o considerando como alguém que vinha resolver um problema terreno, um problema de nação, um problema político, e dar a eles a supremacia entre as nações. Mas Jesus não veio para isso. Eles não tinham entendido porque se era o Messias, e por que ele não tomava essas providências? E quando a decepção foi muito maior, quando Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. O entendimento, a compreensão, continuou obscurecida para entender o que Deus estava desenvolvendo em favor do homem. Que Deus estava ali, eles não consideraram o que era Deus. Né? Com a morte de Jesus, a decepção ainda ativa nas mentes, né? Chegou um momento que Jesus ressuscitou
Mas veja só, queridos, com relação, que nós podemos dizer ainda, Jesus chegou e falou assim, olha, eu vou morrer, enquanto estava com eles. Não entenderam. Mas eu vou ressuscitar. Não entenderam. Não entenderam. Não conseguiram fixar dentro de si esse entendimento de que Jesus falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles ficaram com aquela de morrer e de perder Jesus. Então não tinham em si, né, a compreensão das palavras que Jesus estava dando, que Jesus ensinou para eles, tanto questão doutrinariamente que Jesus ensinou, e quanto a questão da sua função naqueles anos aqui nessa terra. Certo? Então, os irmãos vão observar o seguinte, que a falta de entendimento, a falta de compreensão das Escrituras revelou que o homem traz dentro de si um problema que não era daquele momento. Um problema que nasceu lá no Éden. Então, preste bem atenção como é mais profundo do que se pensa essa questão. Não daria para a gente falar bastante coisa importante dentro dessa questão aqui. Mas nós vamos, aquilo que Deus não me deu, vou continuar falando com vocês. Essa questão de compreender, de entender coisas de Deus. Como é que você vai entender coisas de Deus, certo? Se não for com a ação do próprio Deus dentro de você. Se o teu entendimento não for aberto pelo próprio Deus, para você compreender a Deus que você não vê e compreender a revelação que Ele deixou. Mas essa revelação você tem que buscar. Mas se você não precisar, se você não se colocar diante do próprio Deus, para Ele esclarecer a revelação dele, que é a própria palavra, você fica ainda sem compreender. Essa é um pedacinho do que nós vemos aqui. Tá certo? Então nós vamos ter aqui, né, um quadro dessa questão da morte de Jesus. Vejam só, todos os 3 dias que foi colocado que ele passaria no sepulcro e depois ressuscitaria, todo aquele tempo ainda ficou como trevas dentro da mentalidade de quem esperava alguma coisa de Jesus. Então a gente vai perceber que tem algumas etapas que aconteceram ali, né? Até o 3º dia, estava todo mundo sem compreender. E aí está escrito a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor nos fala que no 3º dia, as mulheres foram lá. As mulheres foram lá. Por quê? Por que elas foram no 3º dia? Porque elas guardaram a mensagem dele, que ele ressuscitaria. Foram bem cedo, quando chegaram lá, ele não estava lá, já tinha ressuscitado. Né? Já tinha ressuscitado. Vamos ler só essa parte aqui, olha, 24 de Lucas, 1, 6 e 8, para vocês observarem o que aconteceu ali. Né? Olha só. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas a seu sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Aí, quando chegaram lá, elas já estavam preocupadas em abrir a pedra. Ele estava preocupado com ele, vai tirar aquela pedra de lá para a gente
Mas, na verdade, veja só, irmão, que coisa interessante. Elas também não tinham entendido muito legal, não. Porque elas foram lá para embalsamar um corpo defunto. Ela fala, quem vai tirar aquela pedra para nós? Mas quando ela chega lá, ela teve aquela surpresa, que tinha 2 varões de roupas resplandecentes, né? Aí falou para elas, não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, né? Aí veja só, então os irmãos conhecem a passagem, diz que elas saíram depois e encontraram os apóstolos e fala para os apóstolos, no 24, 10 e 11, o que elas falam para os apóstolos? Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. O versículo 11 diz, e as suas palavras lhe pareciam desvario, e não creram. Não creram. E a promessa? E a promessa? E não creram, né? Tivemos aí, então, mais algum acontecimento. 2 discípulos que iam para a cidade de Emaús. Jesus, então, teve encontro com eles. Só que naquele momento, Jesus não se deixou conhecer, né? Então, veja só. Os irmãos conhecem essa história, que Jesus entrou na casa, depois de alguma conversa, né? Depois Jesus, inclusive, entrou e se revelou a eles na hora da oração. Mas veja só que Jesus fala no capítulo 24, 25 a 27. Capítulo 24, 25, 27 de Lucas, né? Olha só o que Jesus fala. Ele lhes disse, porque eles mesmos discorreram, que ele foi varão valoroso, profeta, fez isso, fez aquilo, né? E ele lhes disse, aí Jesus falou, depois que ele falou isso para Jesus, porque Jesus pediu explicação para eles, né? Eles não sabiam o que era Jesus que estava falando. Aí Jesus falou assim, poxa, mas vocês são necios mesmo, são cabeça dura aí. São cabeça dura. Tardos de coração, mente humana, difícil de compreender a palavra de Deus. Estão entendendo o que eu quero dizer? Precisamos entender melhor a palavra de Deus, não só pelo que você ouve, mas pelo que você lê, pelo que você medita. Certo? Ó nécio, volta um pouquinho. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Puxa vida! Era um especialista em conhecer profecia. A criança com 13 anos já decorou todo o Pentateuco. Né? Já decorou, com 13 anos de idade. Curso de discipulado, ou rabinado. Discipulado ou rabinado, lá na cultura judaica. Aí Jesus fala assim, aí Jesus que entra, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Ficou confirmado que não era um homem comum, certo? Mas eles, em questão de entendimento, eles não conseguiram, apesar de ler, de estudar, de assistir aula tal, não conseguiram entender um assunto que ocorreu, gente, dos céus, em busca de todo o homem perdido nas trevas. Mas ainda, depois que Jesus saiu, conversou com esses homens aí, de caminho de Emaús, foram para outro lugar. Aí depois outros teve um novo encontro, agora um encontro com uma reunião lá que tinha maior número de pessoas, apóstolos, estava tudo lá. Aí quando Jesus entra, a primeira coisa que ele fala, aquilo que o homem não tem, o terreno não tem, as nações não têm, só vivem
um querendo engolir o outro. Jesus entra e fala, a paz seja convosco. Já começou por aí. O cenário mudou. Aí veja só, vamos ver o que ele disse para esse grupo agora. Ainda Lucas 24, 39 a 41, depois 44, 45, 46. Vai repetir o verso que nós já lemos, mas é necessário. Olha só. Porque teve alguém que falou assim, que sabia que ele tinha ensinado que ele ia morrer e ressuscitar. Teve gente que falou assim, se eu não colocar minhas mãos nos ferimentos, eu não acredito. Mas o que Jesus tinha falado antes? Aí Jesus entrou, vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Ó. Eu que estava com vocês lá, comendo, bebendo com vocês, orando com vocês, expulsando demônios com vocês, ressuscitando os mortos com vocês, curando todas as enfermidades que sou eu, gente. Sou eu. Toca aqui em mim para você ver. Toca. Certo? Olha as minhas mãos aqui, ó. Pés. Um espírito, isso aqui é doutrina também, viu? Tem uma doutrina. Um espírito não tem carne nem ossos, como vezes que eu tenho. Eu queria uma doutrina da realidade da existência do espírito. Tá? Que é imaterial, espiritual. Jesus está dizendo. Aí, quando eu disse isso, mostrou as mãos e os pés. Muito bem. Mostrou a mão e os pés. Dá mais os versículos para nós. 41, 44, 45. Por favor. E não crendo eles ainda. Bom, agora estavam felizes da vida, porque estavam tão alegres que não acreditaram, porque estavam muito alegres. Né? Estando maravilhados, disse-lhe, tendes aqui alguma coisa de comer? Tá, mas vocês lembram quando eu comia com vocês? Certo? Olha aqui, me dá aí alguma coisa para comer, que eu estou com fome. Né? E 45 e 44, 45 e 46, vamos ver o que diz mais ainda. E disse-lhes, agora volta para a palavra, gente. Volta para a palavra que eles conheciam a fundo. São estas as palavras que eu vos disse quando estavam convosco. O que é? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Foi lá para trás. Moisés, a lei de Moisés. Depois de Moisés, outros profetas falaram de Jesus, profetizaram que viria o Messias. Nos Salmos, Davi profetizou até no Salmo 22 a morte dele. São estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que em mim se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei dos profetas, lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que em mim se cumprisse? Porque eu desci do céu para ficar entre vocês. Eu sou Deus. Que eu vim fazer para vocês, certo? Aquilo que ninguém podia fazer. Ninguém podia fazer. Mas o que? Eu vim resolver, nem vocês e nem o mundo todo. O mundo estava perdido, sem condições, sem opções de restauração, de uma reaproximação de Deus. Por quê? Pecado. Eu vim resolver problema de pecado. Eu vim resolver o problema que estava fazendo com que desde a queda vocês estavam em trevas, separados de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Eu vim resolver o problema de quando vocês estavam em trevas, se batendo, sem enxergar mais nada, sem saber do que se tratava a tua própria vida, e você clamava que precisava de um retorno para a presença de Deus,
e começou a inventar coisa, fazer coisa, para você poder se aproximar de Deus. Nunca com as tuas próprias forças, vocês teriam uma restauração para andar na proximidade da tua vida com Deus. Por quê? O pecado é um obstáculo. Então o problema não era um pecado. Então quem é que resolveu o problema do pecado? Eu. Estou aqui. Agora você pode chegar perto de Deus. Agora você pode chegar. O sangue que saiu aqui, ó. Certo? O sangue que saiu aqui, ó. O sangue que saiu aqui chama-se lavador de pecado. Com esse sangue derramado, a partir do momento da minha morte, a oportunidade de reconciliação perdida no Éden, a partir desse momento, as portas estão abertas. Você agora pode chegar perto de Deus e falar: papai, e ele responder: eis aqui, meu filho. Se você pensar em pecado, não fala isso que Deus vai ficar bravo. O pecado está perdoado, querido. O sangue do meu filho lavou. Certo? Por isso que às vezes eu falo, irmãos, crente não pode viver vida de peso de consciência. Ah, mas eu sou fraco. Não, você não é fraco. Você faz uma coisa que o ser humano faz ainda, mas você é um remido. O sangue de Jesus já lavou a tua vida. E não fala mais em pecado perto de Deus. Está perdoado. Sangue do próprio Deus, da pessoa de Jesus. Está certo? Então, depois viram pedir para ler. Pode ler 45 ainda, irmão, e 6. Então irmãos, por que eu não sei se vocês estão analisando onde eu quero chegar. Eu quero chegar no seguinte fato, de que todos nós precisamos ter plena consciência da realidade de Deus na tua vida por causa de Jesus que morreu e ressuscitou. Ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, estava tudo perdido. Mas a minha meditação mais é o enfoque da ressurreição. Aquilo que eu falei, não teremos muito tempo, mas vamos ver onde vai dar. Porque a questão do não entendimento, de não entender as coisas de Deus, ela é um reflexo que veio lá do Éden, eu falei agora há pouco, né? Que veio lá do Éden. Imagine rapidinho. Imaginem Adão quando vivia antes do pecado. Presença de glória. Contemplação divina. Certo? Luz inacessível. Pecou. Cai fora. Eu estava até falando no nosso pequeno grupo que existe uma incompatibilidade muitíssimo grande entre santidade de Deus e pecado do homem. Não dá para colar. Não cola. É por isso que Adão foi lançado fora. Só que quando ele foi lançado fora, Deus continuou na sua glória. E o homem foi jogado para, tudo espiritualmente falando, para as trevas, para todas as trevas, ficou na treva mesmo. E a partir do momento que está jogado em treva, não enxerga mais nada, não enxerga mais nada, não enxerga. Né?
e começa a se bater para ver se consegue sair daquela situação. Se bate daqui, se bate dali, se bate daqui, se bate dali, se bate daqui. E foi nesse momento, se você já não parou para pensar nisso, nessa hora, nesse momento que surgiu a religião. Surgiu a religião aí. Eu me bato para me reencontrar com Deus, não tenho resposta, aí ele criou um sistema pessoal do próprio homem para ver se ele se salva com seus próprios esforços, certo? Não conseguiu, aí vou adorar o jacaré, vou adorar o boi, vou adorar o rato, vou adorar a madeira e assim por diante, vai adorando tudo que é criatura, vou adorar o sol, vou adorar a lua, vou adorar as estrelas, começa a adorar tudo que é criação ou criatura, mas não encontra o caminho de retorno. Por quê? Pecado, o homem não tem força suficiente para resolver o seu problema do pecado. Só poderia acontecer com uma ação do próprio Deus. Só podia aparecer. Aí veja só, irmão, eu não sei se eu anotei, Atos capítulo 17. Vamos ler, irmãos? 17, capítulo 17. 17, 27. Bom, tudo vamos ler, depois a gente, se tiver mais espaço para mim. Olha aqui, Paulo quando estava em Atenas, vocês conhecem essa passagem linda, né? Interessante, né? Que ele encontrou lá a adoração da deusa Diana. Aí Paulo chegou lá e começou a falar. E dentro do contexto da sua fala, ele pegou e falou assim, olha, né? Ele está falando da questão de buscar a Deus. Né? Ele falou assim, do que eles estavam fazendo, e não peguei todo o trecho para não gastar muito tempo. Olha aqui, para que buscassem ao Senhor. Olha aqui, quer dizer, eles estavam fazendo um monte de coisas, né, lá, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O que é esse tatear? É o homem cego, sem Deus, apertando aqui, apertando ali, apertando aqui, o jacarezinho aqui, o macaquinho aqui, o boizinho aqui, o ratinho ali. Oh, o sol está bonito. Oh, o sol. Tateando, procurando. Estou procurando. Tateando. Para ver se pudesse achar. Né? Para ver se pudesse achar. É o que ele está falando. Mas não era o caminho. Tem mais um versículo depois desse que eu anotei? Faz favor. Aí ele pega e ainda costuma falar. Porque nele, em Deus, viemos, nos movemos, somos realidade, criação de Deus. Como também alguns dos nossos profetas disseram, pois somos também da sua geração. Pode pôr o seguinte, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao outro. A prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas quando eu falei que criou a religião, eu estou dizendo porque toda a capacidade mental de pensar realmente em Deus tinha obscurecido. As gerações foram passando, a mente continua, né? E aí, vocês vão observar que nós tivemos alguns começos na história da salvação. Começo na história da salvação. Vamos considerar como primeiro começo, veio o dilúvio, acabou com tudo. Veio o dilúvio, acabou com tudo. Ficou quem? Noé, família e os animais.
Entendeu? Aí eu pediria, capítulo 8 de Gênesis 20 e 21. Edificou Noé um altar ao Senhor. Preste atenção. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Presta bem atenção, é um novo começo. Tudo que existiu até ali tinha acabado. Zerou vida, a não ser aquilo que Deus separou. Zerou. Aqui, agora com Noé aqui, ó, tem um novo começo. Noé era chamado homem de Deus, por isso que não morreu no dilúvio. Mas qual foi a primeira atitude de um homem de Deus depois que acabou o dilúvio? Primeira coisa, adoração. Montou um altar. Montou o altar. Para ele começar. Aí dali começou tudo. Né? Nós vamos resumir um pouquinho. Ele montou o altar e ofereceu resposta de Deus. Opa, relacionamento. Ofereci o Senhor, adorei o Senhor, mas o Senhor deu retorno. E cheirou o Senhor cheirou o suave cheiro e disse ao Senhor em seu coração, já tomou uma decisão diferente em relação ao homem, porque ele já sabia quem era o homem. Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a sua imaginação e o coração é má. Desde a sua meninice, não tornarei mais ferir todo o vivente, como diz. Muito bem. Já saiu uma nova uma decisão de Deus por causa de uma adoração. E a adoração só acontece com o homem de Deus. Só pode adorar, só adora quem é homem de Deus, mulher de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos, eu também, todos nós, ter dentro do nosso coração aquela habilidade de lembrar, eu tenho que falar com Deus todos os dias. Eu tenho que falar com Deus todos os dias. Não posso passar um dia sem orar ao Senhor. Nem que for poucas palavras, eu falo com Deus. Ele responde. Pode falar. Responde. O que te mantém sustento é o relacionamento de Deus com você e você com Deus. Te mantém todos esses dias. O monge aí perguntou, quantos anos você tem? Já falei, não vou falar mais. Tá? Mas, meu irmão, quando eu tinha 15 anos de idade, tá? Quando eu era 15 anos de idade, alguém falou para mim, você quer aceitar Jesus depois de ouvir a palavra? Eu nem sabia o que era isso. Mas continuei lá e fui na igreja. Aí na outra semana que eu fui, ia ter um batismo lá, né? Aí o pastor, e o Carlos? Carlos, você tem vindo aqui, você não quer batizar? Eu falei, eu quero. Não sabia de nada, né? Me batizei no dia 19 de novembro de 1961. Tá? Todos esses dias, querido, Deus tem me abençoado. Me trouxe até aqui, ó. Já me considero idoso, velhinho, né? Mas estou com Jesus. Tá? Vou falar mais um pouquinho, aguenta a mão aí. Tá? Veja só a sequência, um novo começo. Teve aquele começo com esse começo de Noé. Daí deu aquela reinício na população, na nova população. Os povos que se formaram oriundos dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Certo? Sem, Cão e Jafé. Então você tinha semita, cananeus, cananita, né? E jafetistas. O que ficou mais assim em evidência dentro da história, você vai perceber que os cananeus foram aqueles que Israel expulsou lá na frente para tomar o lugar deles. Saiu do Egito e foi para lá. Né? Mas quem era? Os cananeus estavam lá,
foram eliminados mais lá na frente. Agora, o que você tem que falar do semita? Você tem que falar de semita, porque, irmãos, prestem bem atenção. A incompatibilidade entre a santidade de Deus e o pecado, que aconteceu no Éden, ela aconteceu de tal forma que ninguém mais veria a face de Deus. Só tem uma passagem que fala que Deus falou com Moisés cara a cara. Mas não tem nenhuma. O homem caiu na impossibilidade de chegar. Ó Deus, dá um abraço. Ó meu Pai. Pecado, ó. Senhor. Certo? Então, qual a maneira que Deus programou? Qual a maneira que Deus programou? Ou projetou? Para que o homem pudesse ter oportunidade. E um retorno. Mas como ia acontecer isso se Deus não fala com o homem diretamente? Não fala com o homem cara a cara? A exceção que já falei. Como é que ia poder acontecer? Deus falou assim, olha, eu vou preparar homens com coração aberto para mim, para que esse homem, eu encho da minha sabedoria, e eles vão ser o intermediário entre o homem perdido e eu. Chamou Abraão. Chamou Abraão, vocês conhecem. Aí tudo que veio dali. Abraão era semita. Semita. Então vocês conhecem a história. Da linhagem de Sem, veio, chegou até Jesus. Você teve Abraão, teve Isaac, né? Teve Isaac e Jacó, né? Não, Abraão não. Abraão teve só Isaac, né? Isaac teve Jacó e Esaú. Aí já começou a se eliminar. Pecador para um lado, mas santo para cá. Jogou Jacó para lá. Ficou Isaac. Depois Isaac, não falei Jacó, não, Esaú. Né? O que foi jogado para fora foi Esaú. Tá certo? Aí você teve, Isaac teve Jacó e teve Esaú. Esaú foi jogado de lado. É uma outra história. Certo? Aí Jacó teve 12. Desses 12 nasceram 12 patriarcas e aí formou todo o Estado de Israel. E dentro dos 12 patriarcas, você tinha uma tribo lá, que a gente chamava de tribo, uma tribo lá chamada Judá. Certo? Judá. Da linhagem de Judá, é esse que nós estamos falando. Chegou Jesus. E fez tudo o que fez. Para a gente não ficar muito longe, irmão, só para... eu estou tão empolgado, mas... Então, o que eu quero chamar mais a atenção, irmão? Porque depois da formação do povo de Israel, aí o palco já estava totalmente preparado para chegar ao Salvador do mundo, que chegou através do Senhor Jesus. Tem toda uma história linda nisso aí. Mas eu quero fixar nessa questão de Jesus, o ressuscitado. Né? O que nós temos que guardar aqui? Quando Jesus morreu, ali naquele momento, certo? Logicamente que a ressurreição está acima, né, de tudo, mas quando ele morreu, se não tivesse sido a morte, não, né? Ele morreu, ali termina, guarda bem isso aí, ali termina toda a ação de Deus
tá? Toda ação daquilo que Deus tinha que fazer por você, por mim. Guarda de novo. Tudo que Deus teve que fazer, tinha que fazer, em meu favor, em teu favor, termina com a morte do Senhor. Terminou ali. Dali para frente nasce a oportunidade para o homem ser usado por Deus para fazer o reino dele. Então vamos ver aqui, por favor, lê para nós aí, João 19, 28 a 30. 28 e 30. Depois, isso na cruz, aqui estava na cruz. Depois, sabendo Jesus, estava na cruz. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura, todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Escritura, cumprimento da Escritura, entendimento. Disse, tenho sede, passa. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, essa palavra que eu quero. Depois que ele tomou o vinagre, depois que tinha tudo cumprido, o que ele falou? Está consumado. Inclinou a cabeça, que mais? O que aconteceu? Quando ele fala está consumado, ele está dizendo assim, olha meus irmãos, meus filhos, até aqui tudo que pudemos ou pude fazer, vamos usar esse termo assim, por você, está feito. Não há mais o que fazer. É por isso que lá em Hebreus fala assim, daquele que torna a pisar no sangue de Jesus. Porque despreza o que Deus fez por ele. Mas, para encerrar, Lucas 24 de novo, 46, 47, para fechar. Aleluia, glória a Deus. Repetindo essa parte que já falamos. Disse-lhe, assim está escrito, e que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Agora, ressuscitou? Tudo bem. Fez o que tinha que fazer a parte de Deus? Aí ele fala assim, e em seu nome, aí ele deu ordem para aqueles que ficassem. Se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E quem é essa ação? Meu filho, eu fiz tudo o que tinha que fazer por você. Agora, o que você tem que fazer, que é com vocês aqui na face da terra? Aqui. Se formos analisar mais um pouco, irmãos, uma semana depois, eles estavam reunidos, isso ele promete o Espírito Santo. A igreja não podia, a igreja não, seria incapaz de continuar se não fosse pela ação do próprio Deus. O pecado foi resolvido pelo próprio Deus, certo? Pela ação da morte de Jesus. A igreja, ela só é estruturada, o reino de Deus, só é estruturada pela ação do próprio Deus. Então veja só, Novo Testamento, Deus atuando direto. Novo Testamento, Jesus chega e prepara. Aí quando Jesus vai embora, está para ir embora, fala assim, olha, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sem poder não se prega o Evangelho. E vocês vão observar que o poder só veio através do dia de Pentecoste, pelo derramamento do Espírito Santo, tá certo? A partir daí começou a pregação. Com quem? Pela ação do próprio Deus, através de quem? Do Espírito Santo em nós. Certo? Encerrando, eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer de que tudo que Deus fez por nós, veja só, inclui principalmente o perdão dos nossos pecados.
inclui o pensamento, inclui o entendimento de que nós não temos motivo para temer nada, porque existe a promessa que ele falou: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até quando ele voltar. Está protegido. Mais uma coisa, proteção. Mas como que eu vou entender as coisas de Deus? Ah, agora você pode entender. Agora você não vai falar, eu não entendi. Agora, você vai entender agora. Agora você entende. Sabe por quê? O Espírito Santo está dentro de você para te esclarecer a tua mente. Tua mente. Teu entendimento. Para você servir a Deus da melhor forma. Aleluia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.